Olá, Alô, oi amiga. você tá me ouvindo bem? Super bem. Você tá me vendo Tô aqui bem? ainda me ajeitando. Uhum. Tô, tô Se te ouvindo arruma. bem, te ouvindo bem, me ajeitando aqui. Boa. Brincar disso pela primeira vez. Tô vendo Né? que tem algumas Pegou, pessoas já. Oi? pegou um café? Chá? Peguei uma aguinha, Água? que é, aqui é antes do almoço, né? Ainda. Que horas são Então, se eu aí? tomar um café agora são 1 da tarde. Para quem não sabe, eu estou na Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Na verdade, no seu amanhã, né? Porque 1 da tarde é de amanhã. Ah, você tá na sexta. Hoje é sexta, 1 hora para mim da tarde. Mas Uhum. ao mesmo tempo, estamos ao mesmo tempo. Não é muito maluco isso? Só para Ao mesmo começar, tempo, estamos ao ao- mesmo tempo. só para iniciar, né? As maluqueiras das quais vamos falar. Espera aí, que meu óculos caiu. Hum. Estou vendo aqui várias pessoas queridas Deixa eu chegando. ver se eu consigo ver. Tem que ter um olho aqui, meu. Ó, o André, oi, Tem que André. dar, a gente vai dar um tempinho, Isso. 1 minutinho, dois, para as pessoas irem chegando, se acomodando nessa sala virtual. Na área. Só gente, meu, estamos em casa, Regina. Estamos em casa, só os Que amigos. bom, né? Estamos na É o que sala. estamos precisando, estar em casa, né? Que bom que estamos em casa. É o que estamos precisando. Tanta gente Casa. querida. Só amigos. Alô, alô. Tô vendo aqui um monte de nome de pessoa muito querida. Que bom estar com todo mundo aqui. Na verdade, podia ter uma tecnologia, né? De a gente poder ouvir todo mundo ao mesmo tempo. A gente chegar É, lá, né? a gente pensa, vamos pensar, pensa aí. Vamos pensar. É, vamos pensar. E aí, querida? Damos mais um tempinho. Ah, vamos esperar As as pessoas nove, ainda estão né? chegando. Falta dois para as nove, a gente começa às nove direitinho. Sim, eu vou ficar assim, sabe, com óculos aqui, Tá bom. mas aí quando eu precisar ler, porque ó, para quem está chegando agora, Uhum. eu estava mostrando para a Desirê, porque a gente tem conversado bastante sobre essa situação maluca, sem precedente, difícil. E aí eu fui anotando, eu tenho 2 folhinhas de assuntos que a gente foi conversando, então talvez para ler aqui alguma coisa que a gente queira comentar ou dividir. Aí eu baixo óculos. Boa. Sim? Bem, já almoçou, amiga? Não, vou almoçar depois. Vou Depois. almoçar depois. É, estamos aqui em tempos bem tumultuados também, né? Hum. Só vou fazer aquele esquenta enquanto as pessoas estão chegando, em que a Sim. gente vai conversando nossa prosa, falando do assunto, mas sem falar totalmente, né? Mas enfim, eu tô na Nova Zelândia e a gente entrou em quarentena nessa quarta-feira. E aí, enfim, acho que como todo mundo, né, num super processo de adaptação da rotina, da realidade, das implicações. Então, normalmente eu já teria almoçado este horário. Mas Hum. parte dessa bagunça é não conseguir almoçar antes, porque estava resolvendo várias questões urgentes de quem está, enfim, tendo que lidar com o meu visto que vai vencer, e aí eu estou presa aqui, aí tem que ver o que a Nova Zelândia vai fazer com isso. Enfim, coisas assim. Bem, acho que a gente começa agora, porque são 9 horas. Bora? Bora. Perfeito. Bora. E queria dar as boas-vindas para os amigos que estão entrando, estão chegando, já chegaram. É muito gostoso Sim. ouvir os nominhos. Ai, muito bom mesmo. Sim, Sejam bem-vindos, bem-vindas à sim. nossa salinha de conversa. Uhum. É, a gente vinha pensando nessa conversa já há algum tempo, pelo menos, sei lá, umas 2 semanas que a gente está conversando, mas não com a Uhum, ideia de fazer uma live, coisa assim, a gente está conversando para se ajudar mesmo, né? Para sim. entender e fazer sentido de tudo. Mas antes de começar a conversar e contar para vocês o que a gente observou, o que a gente tem para dividir, eu queria
que a Yara se apresentasse, falasse quem é você, amiga, no meio dessa bagunça? Quem é você? É. Conta pra quem não te conhece. Quem Olha, é nunca você? foi tão difícil responder essa pergunta. Porque quem eu era 2 semanas atrás já não tem nada a ver com quem eu sou agora. E provavelmente a minha resposta amanhã vai ser diferente. Enfim, que bagunça, né? Mas acho um bom jeito de começar, porque tem algumas pessoas que me conhecem e não te conhecem, algumas pessoas que Uhum. te conhecem, né? E algumas pessoas que talvez não conheçam nenhuma de nós duas, né? Bom, eu sou uma mulher curiosa, estou pensando em como me apresentar não do jeito tradicional, né? Que gosta muito, vê muito sentido assim em ajudar as pessoas e, portanto, também me tornei terapeuta, então sou terapeuta de adultos, já há uns, melhor não fazer essa conta, muito bem, mas já vão, acho que uns 20 anos. E há 4 anos atrás eu fiz uma mudança de vida e comecei a atender. Eu tinha um consultório presencial em São Paulo, então eu sou de São Paulo, mas há 4 anos eu mudei e comecei a atender só online. Saí de São Paulo e vivi em alguns outros lugares do Brasil. E faz 3 anos que eu saí do Brasil e me propus, quis viver um tempo, uma vida nômade. Então, neste momento, eu estou na Nova Zelândia, atendendo brasileiros que estão no Brasil, mas também em várias outras partes do mundo, dando supervisão. E nesse momento aprendendo muito assim de ouvir essas pessoas que estão em realidades regionais diferentes, né, com suas especificidades, mas eu acho que eu nunca tive um sentimento tão forte, grande de ouvir sobre a mesma coisa em todas as sessões, em todas as supervisões, e até te perguntar se isso aconteceu com você, e de pessoas que estão em diferentes lugares do mundo, assim. Então, eu nunca tive uma sensação tão forte de ter um tema que, enfim, está mobilizando concretamente o mundo inteiro, né? Uhum. Acho que por hora é isso. Conforme a gente for ficando mais íntimo, eu vou contando mais quem sou eu. E você, Daisy? Quem é você nessa bagunça toda? Nossa, eu sou tudo um pouco. Eu sou psicóloga, terapeuta, fanática por psicologia, por assuntos, curiosa. Eu também sou mãe do Rafa, tem 10 anos. Eu atendo no consultório aqui em Sorocaba, mas eu também atendo muito online. Também tenho pacientes em muitos lugares do mundo. Sou professora da School of Life. Trabalho com orientação de pais. Enfim, um pouco de cada coisa. E no meio dessa Uhum, bagunça, eu acho que eu sou uma mulher, uma mãe, uma esposa e uma pessoa que está tentando entender qual é o lugar, qual é o melhor formato, o melhor jeito de sobreviver uhum. a essas mudanças. Então, nesse momento, eu sou uma pessoa confusa. Eu acho que eu posso te É, colocar que eu estou no meio é, dessa confusão, assim, não tenho respostas, não tenho um lugar firme para dizer, total. entende? Sim, total. Não, a mesma sensação. E eu acho que eu colocaria uma vírgula para mim, assim, uma sensação de confusão, mas de humildade, uma sensação de um momento de muita humildade, de estar em encontro com uma coisa que é muito maior, que a gente não foi preparado diretamente para lidar, nem como pessoa, nem como terapeuta, né? E eu me sinto dia a dia uma aprendiz, sabe? Uhum. É como Sim, se sim. todo dia eu pudesse aprender alguma coisa nova, que eu nunca tinha Uhum. tido que aprender, e um senso de que eu preciso aprender para passar por essa da melhor forma possível ou da forma menos pior possível, digamos assim, né? Eu acho curioso porque nessas 2 últimas semanas é como se eu estivesse vivendo exatamente as questões que as pessoas que têm vindo no consultório, meus pacientes, meus clientes, meus amigos. Então, também tem uma sensação de muita cumplicidade, né? Num lugar onde está todo mundo vivendo, pelo menos Total. mais ou menos a mesma coisa.
E aí é sim, interessante porque eu saí com muitas lições das conversas que eu tive durante a semana. Né? Eu aprendi uhum, muito com os meus pacientes, aprendi muito com as sessões, porque sim. ninguém tem uma resposta, não tem uma resposta, ou não sei, não tem um caminho. E acho que Mas foi. acontece. Ah, desculpa, Não, fala. não, acho que é curioso, interessante essa construção de um caminho, né? É uma Sim, construção de um caminho muito juntos e muito de um sem lugar dúvida. de aprendiz o tempo todo, né? De ser aprendiz Sim, do contexto, ser aprendiz da situação, ser aprendiz do sim. outro. E então, É, não sei, tem muita coisa interessante também acontecendo nesse lugar, né? sim, sim. É. E também de, enfim, acho que vale a pena falar só 2 segundos, talvez, disso, e daí a gente talvez entre. Mas da nossa experiência como terapeuta, né? Eu sei que tem vários terapeutas aqui ouvindo. Eu acho que a gente está num momento particularmente desafiador, acho que por no mínimo 2 razões, né? Primeiro porque já tem pesquisas saindo mostrando que a saúde mental, né, das pessoas em geral no mundo está deteriorando neste momento, né? Por razões óbvias, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Então existe uma demanda maior por cuidado de saúde mental. Então eu tenho falado com os meus amigos terapeutas, que eu dou supervisão, ou que não, dos meus amigos psiquiatras, e a sensação geral é de um cansaço, porque tem uma sobrecarga, uma demanda, e tem uma segunda, acho que tem uma segunda não, talvez 3 razões. A segunda razão é que a gente está tendo que lidar com uma situação na qual a gente está inserido, né? Sim, Então você não tem tanto distanciamento para sim. conseguir enxergar tão de longe, né? Uhum. A situação. Então, é um desafio de como eu ajudo essa pessoa nesta hora, né? Quando ela está confusa, quando ela está ansiosa por uma ameaça, seja ela qual for, na vida dela, que também me acomete. Sim, Então, isso requer da gente um outro grau de sabedoria e eixo, né? E a terceira razão, eu esqueci qual que era. Faz parte da confusão. Você lembra? Eu falo. não, vamos Tinha, junto. Mas é tinha interessante pensado você ter três. falado isso, porque eu senti muito isso nas sessões essa semana, né, de quanto que eu estava inserida no mesmo contexto e eu ficava grudada, fusionada com o conteúdo também, grudadíssima. Sim, E como é difícil você assumir uma perspectiva, dar um zoom out da situação, sim. e o terapeuta tem né, essa capacidade, Treino, né? esse treino de se afastar, de olhar de um outro lugar. Isso é muito Sim, difícil de olhar desse outro lugar. E eu acho que isso acontece porque todos nós estamos vivendo a mesma ameaça. Então, sim. somos humanos também, vulneráveis, né? E imperfeitos. É, total, Exato. total. E aí a E- gente. Bem, faz. não, não, eu estava pensando que talvez um bom jeito da gente começar é compartilhando um pouco como a gente definiria, quais são os desafios psicológicos de um momento como esse, ou seja, quais são as variáveis, os aspectos desse momento que desafiam tanto, né, nós humanos, e quais Uhum. são as reações absolutamente normais nesse contexto, que talvez em um outro contexto a gente poderia chamar de patológicas, né, ou de não adaptadas, mas que nesse contexto, né, elas fazem sentido. Uhum. Então, eu não sei, eu pensei, eu consigo ver, não sei se eu ver mais coisas, se as pessoas que estão aqui também podem contribuir. Eu acho que a gente está lidando com uma situação de uma ameaça concreta, real, à saúde, né? Então acho que tem basicamente três Imaginária, grandes. sim. Oi? Não é imaginária, não é uma Não fantasia. é imaginária, né? Não é uma fantasia, né? Não é uma Não é fantasia, uma fantasia, presidente do gente. Brasil. Desculpe, Jair, se você estiver me ouvindo. Não é uma Mas, fantasia. enfim, não é uma fantasia, é real. Existe uma ameaça, né? Então, assim, eu estava lendo uma pesquisa de um aplicativo muito legal, que, aliás, é uma amiga muito querida, a Kika, que é uma jornalista incrível, que pesquisa muito sobre saúde mental. Se ela estiver aqui, um grande beijo para ela. E ela me contou na semana passada de um aplicativo que depois, se vocês quiserem, acho que a gente vai dando várias referências aqui não tem como escrever, mas a gente vai arrumar um jeito de
transmitir isso para vocês. E ele é um aplicativo de saúde mental muito legal, e que ele congrega uma comunidade grande. Então, os usuários são pessoas que lidam com questões de saúde mental. Então, tem grupo para ansiedade, grupo para depressão, grupo para transtorno de personalidade, grupo para dependência química. Eles fazem um trabalho muito legal. Eles fizeram uma pesquisa uma semana atrás, perguntando para as pessoas o que elas estavam mais preocupadas nesse momento. Cara, em 15 minutos eles receberam 20 mil respostas. Eles nunca receberam uma adesão tão grande. E as 3 fontes de preocupação maior, eu acho que bate com o que eu tenho visto, medo com a própria saúde, mas essa não é a maior. Depois, medo com a saúde, que aconteça alguma coisa com alguma pessoa que você gosta, que você ama e que está num grupo de risco. E medo de perda financeira, de recessão e tudo mais, né? Então, acho que essas são as 3 grandes ameaças reais possíveis, né? Então, a gente tem um contexto de uma ameaça que deixa a gente, somos um animal, né? Com um baita aparato, cérebro, desenvolvido por centenas de milhares de anos, com uma função muito específica de detectar a ameaça, né? Para salvar a nossa pele, a nossa sobrevivência, e de tentar achar rotas de fuga ou resolver problemas para se manter íntegro e sobreviver. Né? E é por isso que a gente está aqui, né? Todos nós somos descendentes de pessoas que estavam o tempo todo atentos e vigilantes em relação aos perigos e às ameaças. Né? Exato. E aí eu acho interessante também contar que a ansiedade que se sente diante dessas ameaças, ela é adaptativa. Ela é importante, sim. Ela não é uma, não é uma patologia. Não é um sentimento patológico o tempo todo, não é algo que a gente rejeita o tempo todo. Quando a gente está se sentindo ameaçado, é muito importante que a gente entre num estado de atenção e de hipervigilância, de resolução de problemas, para que a gente possa, de fato, lutar, fugir, dar um jeito naquela situação. Então, estar nesse lugar, estar sentindo, estar num lugar de ameaça, porque existe uma ameaça, sentir ansiedade por conta dessa ameaça e criar soluções, estratégias para lidar com a ameaça é pertinente, é adaptativo, é importante, é por isso que a gente sobrevive. Né? Então, nem toda ansiedade é mal vista. Né? Exato. Eu acho que tem um jeito que a gente conversa com os pacientes, né, que acho que você fala super bem, que é assim, o que é saúde e o que é doença, em termos de saúde mental, é muito função de contexto. Isso, né? Então, assim, lavar as mãos toda hora que sai de casa e volta, num contexto pré-coronavírus, talvez fosse indicativo de algum grau de sofrimento elevado que precisa ser tratado. Neste momento, é grau de conexão com a realidade, né? Indício de conexão com a realidade, enfim. Mas eu acho que tem essa questão da ameaça, eu acho que tem um outro elemento que desestabiliza muito, que é a incerteza. Exatamente. E um outro que é o confinamento. Isso. Né? Então, talvez a gente pudesse falar dessas 3 coisas, e aí que a gente vem pensando como lidar. Né? Então, mas talvez o primeiro recado é assim, se você está se sentindo ansioso, preocupado, com insônia, com um senso de... a gente fala de uma desorientação atencional, tá difícil de ficar concentrado, você começa a ler uma coisa e vai... enfim, outro dia eu estava almoçando com meu marido, e ele estava comendo um peixe, eu estava comendo outra coisa, e daí eu falei, nossa, tá bonito esse seu peixe, tá bom? Daí ele olhou pra minha cara e falou, você acabou de experimentar, você acabou de comer o pedaço de peixe. E eu falei, jura, eu não lembrava porque eu estava com a cabeça maquinando como eu ia resolver uma pessoa que estava numa quarentena passando por uma situação difícil. No meu caso era esse, né? Então a gente fica com uma capacidade atencional rebaixada, um senso de deslocalização e de irrealidade muito parecido, eu ouvi isso de várias pessoas, com um momento de luto. Então, quem já teve uma perda significativa e aquela coisa de que parece que não é real, que não aconteceu, como assim? A semana passada essa pessoa estava aqui, ela não está mais, de perder o chão mesmo, né? E de a sensação de realidade ficar perturbada, são reações absolutamente normais nesse momento. E com isso eu só quero dizer que
Acho que a gente vai precisar de muita tranquilidade e gentileza consigo mesmo. Não precisa apavorar. Se você está se sentindo assim, você não precisa aumentar mais uma camada de estresse sobre a sua sensação, achando que você tem um problema, que você não está legal e que, portanto, tem algum problema em você, né? É uma reação natural que a gente, num primeiro momento, vai sentir, mas que vale a pena a gente investir em autocuidado para que a gente possa ir desenvolvendo maneiras melhores de lidar com essa situação, porque aí não parece uma boa ideia ficar se sentindo assim por um longo período de tempo, porque daí sim talvez a gente entre num quadro de que vai precisar de uma ajuda terapêutica ou psiquiátrica mais intensa. Não sei, faz sentido o que eu falei, Desi? Super, super. Eu estava lendo aqui um comentário. Eu acho importante a gente dizer que nós estamos falando aqui de um contexto restrito também. Tem pessoas que Super, enfrentam desafios que vão muito além da super, saúde mental, né? Então, tem pessoas que super. estão entrando agora nessa quarentena, nesse confinamento, com incertezas que vão muito além de se sentir bem, de se sentir saudável, de ter uma crise de pânico, ou de ter uma crise depressiva, enfim. Tem pessoas que realmente estão entrando nessa quarentena com medo de se vão ter o que comer amanhã, se vão suportar um relacionamento abusivo dentro de casa, se vão conseguir dar conta do trabalho, do filho, da casa, do relacionamento, vão conseguir dar conta do estado de saúde precário de uma doença que já é crônica e aí soma-se a isso o risco de pegar um vírus que te deixa muito, muito vulnerável. Então, é importante contextualizar e dizer que a gente está falando de um recorte que talvez, por mais que a gente fale, a gente nunca consiga falar de todo mundo, né? E a gente tem que traçar uma variável que talvez todo mundo tenha em comum, mesmo com as diferentes condições. E essa variável estamos todos nós sob uma ameaça real. Essa ameaça pode ser pegar um vírus e adoecer, pode ser não ter dinheiro para comprar o almoço amanhã, pode ser não aguentar uma agressão e sucumbir a agressões dentro de casa, pode ser perder os pais, pode ser ter alguém que ama muito doente, pode ser adoecer si mesmo. Então, é uma ameaça, ela é real, ela não é fictícia. Não é nossa cabeça inventando que ela existe. Apesar de que a nossa cabeça pode fazer um monte de estrago com essa informação também. Ela pode ir tão além, ela nos rouba a capacidade de ficar presente e resolver o que a gente tem que resolver. Então, diante de uma ameaça e dessa imprevisibilidade do que a gente está vivendo, talvez a gente seja importante a gente entender se a nossa ansiedade ela nos ajuda ou atrapalha. Se ela vai carregar o nosso comportamento, se ela vai conduzir se as nossas ações sob o controle da ansiedade vão na direção de solução de problemas, que bom. Se as nossas ações sob o controle da ansiedade vão na direção de paralisação, que triste. Não, aí a gente precisa buscar ajuda. A outra coisa que a gente colocou como uma variável comum é a incerteza, né? E a imprevisibilidade. E aí estava me contando aquele experimento super interessante, cara. Sim. Onde? Fala. Tá bom. Eu estava lendo recentemente, né? Bom, a gente sabe que incerteza, estar numa situação incerta, não sei se uma coisa muito boa ou muito ruim vai acontecer, é um dos maiores estressores para a nossa espécie. Tem outros muito grandes também, eu diria, o senso de não pertencimento, eu acho que é pau a pau, né? Mas, enfim, vamos falar desse outro, que é a incerteza. Quando estamos numa situação de incerteza, o nosso cérebro ele fica completamente ligado a sinais de ameaça, porque ele quer sair dessa sensação de incerteza, ele quer ter algum dado de afinal se A ou B vai acontecer, né? Então é importante que a gente saiba que o nosso cérebro vai entrar nesse modo, né? E tem uma coisa muito interessante que é essa situação estressora, que tem uns estudos recentes, e tem tudo isso eu posso passar depois para quem quiser, tem um estudo de 2016 feito por uns neurocientistas ingleses, que bolaram toda uma situação experimental que eu vou pular aqui agora, porque não é uma aula de psicologia, mas que mostrava que a grande maioria das pessoas,
elas podiam escolher ficar na situação de incerteza, de se elas iam receber um evento aversivo ou elas poderiam escolher sair dessa situação de incerteza e escolher a consequência ruim com certeza, né? Então, quer dizer, não sei se eu fui muito clara, mas a maioria das pessoas escolhia, não, eu prefiro, vem logo a notícia ruim, deixa eu lidar logo com a notícia ruim, do que ficar num estado de ansiedade produzido por eu não saber se vem uma notícia ruim ou não. E aí eu tô lembrando de alguns relatos que eu ouvi essa semana de pessoas, por exemplo, de grupo de risco, falando, nossa, tô enlouquecendo aqui de achar que eu vou morrer ou não vou morrer, será que eu vou morrer, será que eu não vou morrer, que vontade de ir logo para o meio da praça e lamber o rosto da primeira pessoa para pronto, já fui infectada, acabou, me entuba, deixa eu ver o que vai acontecer, né? Então, eu acho que por que eu estou dizendo isso? Porque, como é muito ruim para a nossa cabeça lidar com incerteza, sem que a gente perceba, existe um mecanismo que a gente tende a igualar incerteza como sinal de que a pior consequência vai acontecer. E a gente nem percebe que a gente está fazendo isso. Mas quando a gente se dá conta, a gente pulou da incerteza para estar já dentro da pior catástrofe possível. E nós humanos, quando a gente pensa sobre algo que a gente não só pensa, a gente vive, o nosso corpo reage, milhares de neurotransmissores são liberados, a gente tem um fenômeno emocional naquele momento, a gente passa por um desgaste da situação, como se a gente estivesse naquela situação que não aconteceu ainda, né? Então, não estou querendo subestimar a gravidade do problema, não estou querendo dizer que não é possível que coisas muito graves e sérias aconteçam, né? Mas neste atual momento, a gente não tem como ter ideia do que é incerto se eu vou pegar, se você vai pegar, é incerto se meu pai e minha mãe vão pegar, é incerto qual é o grau, quantas pessoas vão morrer no Brasil, é incerto, enfim, é muita coisa incerta, né? E observar a cabeça fazendo essa equação, saber que a nossa cabeça vai fazendo essa equação, pode ser uma ferramenta importante para observar a hora que ela começa a entrar na catástrofe. E nessa hora, a minha sugestão é se perguntar se esta preocupação, ela te ajuda ou te atrapalha. Porque há preocupações, eu fico imaginando assim, o cara que está lá na ponta de planejar a política pública no Brasil ou na Nova Zelândia, ele tem que fazer esse caminho. Para ele é muito útil pensar qual é o pior que pode acontecer, porque ele tem esse problema para resolver e com base nessa informação ele pode talvez tomar um monte de ações que ele não tomaria se ele não tivesse esse desenho na mão para fazer, né? Agora, eu comigo, quais são as informações que me ajudam, né, a me proteger, a proteger quem eu amo, a tomar as ações necessárias que eu acho que eu posso tomar com o controle que eu tenho ou não da situação, e quais são as outras situações que eu estou antecipando catastroficamente e que provavelmente vão drenar completamente minha energia, vão me tirar do eixo, vão tirar minha condição boa, inclusive de raciocinar, para quando eu puder fazer alguma coisa sobre a realidade da qual eu tenho alcance, eu estar com alguma estabilidade e eixo para pensar direito. Porque em pânico, em desespero, ninguém pensa bem. Enfim. Desculpa, não continua. Não, terminei. Eu só queria falar isto sobre a incerteza, porque eu acho que é importante a gente saber como a nossa cabeça funciona na incerteza, né? E a gente entra naquele lugar do que eu tenho controle e do que eu não tenho controle, sabe? Então, se eu tenho certeza sobre o grande, o enorme, o macro, o gigante, o futuro das nações, talvez a gente direcionar nosso foco, a nossa atenção para o pequeno, para o que está ao meu redor, para ter algum tipo de certeza, algum tipo de previsibilidade. Né? Eu fico lembrando muito dos experimentos de desamparo aprendido, né, em que os animais, enfim, também, sem entrar em muitos detalhes, os animais ou os humanos são expostos a situações de incontrolabilidade e imprevisibilidade. E você expor os animais a situações de eventos aversivos, de incontroláveis, imprevisíveis, por muito tempo, faz com que eles tenham comportamentos de anedonia, de apatia, eles deixam de buscar, deixam de variar, deixam de fazer coisas.
E então a gente vive um pouco dessa situação nesse momento, né, de eventos imprevisíveis, incontroláveis, de uma restrição. Então a gente entra no terceiro ponto, que é o confinamento, né? O Uhum. confinamento que todos nós estamos enfrentando, ele também envolve uma imprevisibilidade, uma incontrolabilidade, ele envolve a retirada de coisas que dão prazer, que me fazem bem, que a retirada, a impossibilidade de sair para fazer uma caminhada, a impossibilidade de ir no bar com os amigos, de comer uma pizza, de, enfim, de variar, de variabilidade, a gente tem uma restrição do comportamento, das possibilidades. E aí eu fico pensando, Yara, sei lá, uma discussão, um debate que a gente conversou, Uhum. até queria saber com os psicólogos aqui o que eles acham, de que um primeiro momento dessa quarentena, ela tem a ver com muita ansiedade, mas uma ansiedade preparatória, uma ansiedade que pode paralisar e que não permitir caminhar e se organizar, mas também uma ansiedade que pode permitir caminhar e se organizar e que é importante. Eu vejo que a ansiedade é como se a gente tivesse de mudança, assim, e a gente quando se muda, tem um monte de caixa empilhada, e a gente fica meio Sim. sentado, sem saber onde sentar, onde colocar as Uhum. coisas, guardar as coisas. Então, eu fico pensando Uhum. que esse momento é um momento de ansiedade, em que a gente está. Uhum. Então, onde a gente guarda as coisas? O que, que a gente faz com as coisas? Aonde a gente se localiza nesse lugar? Mas eu tenho medo, e eu queria até debater, discutir com as pessoas, de que o segundo momento, que logo vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui dentro, a gente não sabe se essa não é uma corrida curta de 100 metros, é uma maratona longa, que vai durar um mês ou dois. O que acontece lá no final? E eu tenho a sensação que lá no final é possível que com tantas restrições e privações, e incontrolabilidade e imprevisibilidade, a gente possa sair de um estado de muita ansiedade para um estado de apatia, de anedonia, de um humor mais deprimido. E Uhum. eu não sei, acho que esses Uhum. são os impactos na saúde mental de tudo que Sim, está passando. sim. O que você acha? Eu acho que é uma possibilidade, talvez alguns de nós, né, assim, as variáveis estão aí, é possível que algumas pessoas reajam assim. Agora, eu acho que exatamente, eu penso assim, esse é um dos sentidos pelos quais eu estou fazendo essa live, né? Eu acho que a gente, exatamente porque sabe desse potencial, aumenta a necessidade mais do que nunca da gente se engajar em coisas que, com todas as restrições que existem, a gente vai precisar acessar para mim é quase uma decisão, Uhum, sabe? uhum, Assim, ficar bem ou ficar menos mal dá muito esforço, dá trabalho, dá um baita né? trabalho. Então, se a gente largar o corpo agora, no sentido de achar que as coisas naturalmente vão indo, muito provavelmente a gente vai ser achatado por essa realidade, né? E eu acho que ficar consciente do tamanho do desafio e do estresse pode ajudar, não para alarmar, não para ficar preocupado se eu vou ficar apático lá na frente, mas reconhecer, bom, essa é uma possibilidade. O que é que eu posso fazer? Começar a fazer agora, que, no sentido de prevenir essa possibilidade. Eu acho que tem várias ideias possíveis que a gente pode começar a compartilhar. Eu posso começar a compartilhar uma, que eu falei para a Desirê essa semana, um momento me deu sério, uma iluminação comigo mesma, né? Que foi, eu estava numa semana bem estressante, com uma sobrecarga de trabalho grande, tendo lidar com situações que eu nunca tive que lidar no consultório, porque como as pessoas estão confinadas, eu não tenho acesso a vários recursos que eu poderia ter para ajudar uma pessoa que está surtando sozinha dentro de casa, e eu estava, enfim, exausta, né? Eu estava exausta, acordando às 5 da manhã todo dia com a cabeça ligada, pensando. E aí eu quando fico exausta, enfim, e numa sobrecarga emocional, como muitas pessoas, eu começo a minha imunidade baixa na hora. Para mim é muito claro, começa a ter dor de garganta e parar e parará. Ou seja, a primeira coisa que eu saquei foi, bom, se você não se despertar agora, você não consegue chegar do jeito que você quer chegar e você não consegue ser a pessoa que você quer ser ao longo desse caminho todo, que é ajudar as pessoas. Então, que coisas
e aí essa é uma resposta absolutamente individual, que eu vou compartilhar, não como uma receita para todo mundo, mas vai que gruda em alguém isso, né? Eu fiquei pensando assim, quem já passou por situações parecidas com essa? Né? Em que momentos da história, que pessoas já passaram por experiências como essa e conseguiram lidar com essa experiência? Eu acredito muito que a nossa cabeça, ela vai até a página 5 na resolução dos nossos problemas. Então, quando eu estou atravessando alguma situação difícil, eu gosto muito de ouvir pessoas que já passaram por situações assim e aprender com elas. E aí o que me veio foi, enfim, que pessoas que eu conheço que já passaram por confinamento, por uma sensação de ameaça, e que o que elas teriam? Quem são os mestres que eu vou invocar para mim neste momento, com quem eu vou aprender e que vão me trazer força? E as duas respostas que eu encontrei comigo, acho que foram umas três, a primeira pessoa que eu, Yara, imaginei foi Mandela. Falei, cara, este homem ficou preso 27 anos. 20, eu não consigo nem imaginar, 27 anos, num cubículo, por uma grande injustiça. Então, ele estava preso, estava todo mundo solto, não é que nem agora que estamos todos confinados. Ele estava lá porque ele era um ativista, porque o povo dele, negro, estava sendo massacrado injustamente, então era uma prisão política absolutamente injusta. Durante esse processo, o filho dele morreu, ele não pôde ir ao enterro do filho dele. Com certeza isso deixou sequelas na vida dele. Ele conta isso inimagináveis, mas o meu ponto é, esse homem, que é um ser humano da mesma espécie que a gente, muito evoluído, ele conseguiu ao longo desse trajeto acessar alguma possibilidade, alguma força, algum modo de olhar para essa situação. Ele foi desenvolvendo um repertório ao longo desses anos todos, ele escreveu, ele se engajou, que permitiu que ele sobrevivesse, inclusive psiquicamente a isso, que ele saísse de lá, que ele virasse presidente e que ele refizesse a paz. Essa foi a primeira imagem que me veio, sabe? E eu falei, meu, o que o Mandela, a experiência dele, como ele atravessou esse período árduo, teria nos ensinar, ou me ensinar nessa hora, sabe? Como eu gostaria de conversar com o Mandela e ouvir os conselhos dele. Ele não está aqui para conversar com ele, mas tem livros sobre ele, tem filmes sobre ele. E eu acredito que essa é uma possibilidade humana que é uma questão de querer e buscar acessar, né? E a outra pessoa que me veio e me deu muita vontade de ler o livro, tem um livro que chama Em Busca do Sentido, de um psiquiatra da Áustria que viveu o Holocausto, né? É o Viktor Franklin, e é um livro que eu já li pedaços, mas eu tô com muita vontade, eu não vejo a hora da bagunça aqui mínima acabar e eu ler, porque é um homem que viveu o Holocausto e viveu uma situação extremamente difícil, e o que ele fez nesta situação foi de um crescimento incrível. Então, eu acho, Deise, que para a gente não ir para esse lugar de apatia, de depressão, talvez uma das coisas que essas duas pessoas tenham feito, não sei, me ocorreu agora, né? Elas conseguiram encontrar algum sentido, elas criaram um sentido para elas nesse momento. Ótimo. Né? Um foi continuar lutando contra a opressão do povo negro dali mesmo, o outro foi produzir uma investigação sobre qual é o sentido da vida humana e escrever, mas talvez um recado para nós nesse momento, a gente vai ter que pensar, meu, quem a gente quer ser nessa hora? Sabe? Um astronauta vai ficar em isolamento lá, sei lá por quanto tempo, rodando, ele tem uma missão. Se essa missão não for muito importante para ele, ele não aguenta o tranco, né? Então, eu não sei, assim, esse é um jeito que eu criei para mim, para me manter firme nesse tempo. Fantástico. Eu fico pensando que se cuidar num contexto desse tão aversivo, tão difícil, dá tanto trabalho, que se a gente não construir um sentido claro, óbvio, um sentido importante, robusto, para acordar, para fazer o que a gente tem que fazer, para ficar dentro de casa, vai ser muito difícil mesmo. Talvez a gente tenha que assumir essa perspectiva de fora para conseguir entender qual é o legado, como é que a gente quer lembrar desse período da nossa vida.
ao que nós exato, queremos nos dedicar enquanto a gente está preso em casa. Porque tem exato, muitas coisas para se dedicar enquanto a gente está aqui, né? Muitas coisas para se olhar exato. sobre nós, nas nossas relações, nas pessoas que a gente gosta, no tempo, no como é que a gente usa o tempo, o que a gente faz com o tempo. Porque é Exato. como se esse valor, esse propósito, esse ideal, esse sentido, fosse os cavalos da carruagem, né? A carruagem são as Aham. estratégias. A carruagem são as estratégias que a gente precisa, que a gente pode passar uma receita aqui sobre, a Sim, gente vai falar sobre elas. Existem muitas estratégias para a gente ficar bem, né? Para ter esse sim, trabalho. Agora, essas estratégias precisam ser movidas e motivadas por alguma coisa maior, que transcende, que sim, tem sim. sentido, tem significância. Exato. E eu vou falar uma coisa que pode ser muito besta, boba, mas estou Uhum. aqui na vulnerabilidade total, né? Para mim, na hora que apertar, e eu sei que uma hora vai apertar, eu vou pensar, eu acho que tem um paradoxo no que a gente está vivendo, porque assim, estar dentro de casa agora no confinamento, parece que a gente não está fazendo nada. Então, se a Uhum. gente olhar para a gente mesmo nesse estado, olhar uma câmera de fora, você fala, nossa, eu não estou fazendo nada, eu estou preso, eu não estou ajudando nada, eu não estou fazendo nada. Mas, concretamente, não fazer nada, não ir para a rua, né, está salvando vidas. Então, Sim. a hora que você está dentro da tua casa lutando contra todas as dificuldades que vai ser, Todas as para angústias, mim, as a imagem ansiedades. que me vem é: pensa numa pessoa, pensa num velhinho, pensa numa criança de grupo de risco com câncer, pensa, visualiza, né? Se eu faço isso, você faz isso, o outro faz isso, a gente está. Esse para mim é o primeiro sentido. Qual é o risco de eu sair? Qual é Uhum. o risco de eu sair? E o risco para mim está longe de ser só para mim. Uhum. Né? Então, Uhum. é quase como se fosse um ativismo passivo. É uma maluqueira entender isso. Sim, é A lindo gente de não dizer. consegue enxergar o ativismo que tem nessa passividade Uhum. física. Mas ele Uhum. tem. É como que assim, estar na trincheira agora é ficar parado dentro de casa. Uhum. Então, talvez fazer essa equivalência na cabeça me dá força, falar, não, parece que eu não estou fazendo nada aqui agora, parado. Uhum. Mas mais você, mais você, mais você, mais você, a gente está salvando vidas, né? E Então, são acho que para mim muitos. esse tem um sentido mínimo. Não, eu ia falar que são É, muitos demônios para ficar em casa. Né? Todo mundo tem a sim, sua batalha particular para fazer essas renúncias. Né? A gente estava sim, conversando antes e preciso contar que para mim ficar em casa é muito difícil, é muito difícil. Não só sim, é difícil fisicamente ficar em casa, mas de pensar nas mudanças, no futuro, no trabalho, no que vai ser, no como que a gente vai sobreviver, de como que vão ser todas as outras coisas. Então, talvez é uma batalha bem interessante, porque ela tem a ver com estar com o mal-estar e ficar com ele. Ficar num lugar exato, que causa mal-estar, que é claustrofóbico, que tem incerteza, que tem imprevisibilidade, que tem abrir mão do controle de um monte de coisa, renunciar a uma série de coisas que são importantes para nós. Ficar com mal-estar é a forma de ativismo, é um ativismo muito puro, muito interessante, né? Um ativismo muito interessante, né? é. E me faz pensar Ele não também. tem cara disso, né? É, Se a gente se colar na aparência, é isso. Se a gente fica colado na aparência da cena, a gente vai se desconectar da essência do propósito daquela ação, sim, né? sim. Enfim, eu acho que é bom em momentos difíceis lembrar disso, porque daí talvez dê uma força. E talvez te dê uma força para se engajar. Bom, já que eu estou aqui em nome disso, porque é uma escolha, qualquer um de nós pode abrir a porta e sair na rua. Você escolhe ficar dentro também, né? É uma escolha também, né? Olha que Então, em interessante. nome do que você faz essa escolha, né? E aí eu acho que tem muitos desafios em relação a isso. Dois que me ocorreram agora, e eu estou vendo vários, outros vai ser uma delícia ler tudo isso depois e vai render várias conversas de outras lives. Acho que duas coisas que me ocorreram agora. Primeiro, é muito difícil também para nós humanos quando você não pode uma coisa. Uhum. Existe sabe, o efeito de uma claustrofobia, como eu vou chamar isso? Existencial por não poder.
A não Então, eu nem escolha. queria tal coisa, eu nem queria tal coisa. Isso é um clássico, você já deve ter visto muitas vezes no consultório, né? Sei lá, uma mulher que não queria ser mãe. Estava Uhum, tranquilo para ela, ela não queria ser mãe, não sei o quê. E ela descobre, por alguma razão, que ela não vai poder ser mãe no sentido biológico do termo, né? E aí começa um sofrimento porque foi tirada dela uma possibilidade de algo que ela talvez nem quisesse. Mas e uhum. se um dia ela vier a querer? Enfim, então nós humanos, a gente. Tudo isso porque eu lembrei de uma outra pessoa que falou assim: Meu, fala para mim que eu não posso sair de casa. Eu Não nunca pode quis ficar em correr, casa. É. né? Eu nunca quis correr. Eu tô doida para sair na rua e correr uma maratona só porque estão dizendo que eu não posso sair de casa. Ou a Aí você outra está falou: Eu falando que quero ir é um na. fetiche proibitório. Ah, fez, exato, né? Fala, não pode pôr a mão no rosto. Dá uma Ah, vontade de coçar só porque você falou que não pode pôr a mão no rosto, né? Ou não pode circular por lugares. Outro dia eu estava vendo um podcast, a menina falou: Meu, falou isso pra mim, eu tenho vontade de ir na Praça das Sé, 6 da tarde, e lamber o corrimão, sim, porque só eu não pode. consigo lidar com a ideia de que eu não posso, O limite, né? né? O limite. Como é que a gente lida Sim. com limites? Como é que a gente lida com o limite que está sendo imposto? E eu vejo muitas pessoas reagindo de formas mais curiosas. Né? Eu vejo pessoas esperneando nos grupos e vejo pessoas sofrendo sinceramente com o limite. Eu sou uma delas. Eu sofro sinceramente Uhum. com o limite. É muito difícil. É, mas é Vamos pensar curioso. no seu caso daqui a pouco, Desirê. Como podemos te ajudar? Depois eu conto com o que eu sofro. E assim a gente vai se ajudando, né? Porque é isso, estamos todos no mesmo Olha, barco. olha só, deixa eu te contar uma coisa. A gente tem mais 10 minutos de live. Se essa live passou Nossa, em 5 segundos. A gente tem que socorro. tomar uma decisão agora. Eu tô Tá, achando que falar sobre as estratégias é tá, muito longo e a gente pode deixar para a próxima live. Aquelas estratégias tá. robustas de rotina e de atividade física. Tipo, essas 18 que a gente elencou aqui, né? É muito, Exato, não vai dar pra falar em 10 minutos. Tá, exato. Mas eu proponho duas coisas. Primeiro, que fala. você me conte a estratégia dos astronautas que você contou, a gente estava conversando antes, que eu acho Ah, legal. super legal, e que você Tá, me conte qual é a sua dificuldade, o que é mais difícil para você. tá bom. Vou começar pela segunda, que eu acho que tá mais claro, dos astronautas. Tá. Então, eu estava falando para a Daisy que talvez tenha, enfim, é tanta informação, né? Hum. Ahn, mas uma delas que chegou para mim foram os conselhos de uns astronautas. Umas pessoas, assim, super normais, que passam, tipo, um ano numa cápsula, vagando pelo, tipo, não é que elas não podem sair na rua, não tem rua, Eu imagina, pensei assim, se você acha que seu haja apartamento equilíbrio é mental. pequeno, se você acha que seu É, apartamento é pequeno, é. Enfim, e aí o que acontece? Entre várias dicas que eles dão, eu achei uma muito legal. A NASA vem estudando há décadas. Parece aquelas, né? A NASA vem estudando há décadas sobre o efeito de isolamento humano, né? Sobre isolamento humano, que coisas ajudam os humanos que vão a essas missões a lidarem melhor com o isolamento, e eles têm um interesse muito pragmático, porque se os caras pirarem lá em cima, eles não vão conseguir fazer uma missão de sei lá quantos bilhões de dólares, né? E eles descobriram algumas coisas. Uma delas é um bom descanso e contato social, e eles conseguem fazer lá de cima, é fundamental. Então, se tratem com muita gentileza e descansem quando vocês sentirem que vocês precisam descansar, porque é estressante ficar em isolamento social. Mas a segunda coisa que para mim foi uma surpresa, num certo sentido, foi que a prática de fazer um diário. E um diário em que você escreve não necessariamente os fatos do seu dia, porque os fatos do dia, acho que depois de 10 dias de quarentena, não devem ser tão diferentes assim, né? Então talvez fique meio repetitivo e a sua motivação para escrever vai diminuir. Mas é um diário para você escrever, sei lá, o que você sentiu naquele dia, o que foi difícil, o que foi legal, o que você descobriu, o que você quiser que fale da sua experiência mais do que os fatos. E essa estratégia eles foram descobrindo que ajuda muito a um aspecto super importante, que é criar uma perspectiva sobre o que está acontecendo agora. Então, quando a gente escreve, isso tem a ver com várias técnicas em psicologia, para aprender a se distanciar das suas emoções e pensamentos,
né? E ir para um lugar que a gente treina muito em meditação, e os budistas falam bastante, que é permanecer no lugar de observador. Quando você escreve, se cria um distanciamento até físico entre o que você sente e pensa, entre esse eu que sente e pensa e o que observa, né? Então, essa criação de perspectiva, ela é uma chave, tem muitas pesquisas sobre isso, que ajuda a diminuir sofrimento mental, sofrimento humano. Não à toa a meditação produz o efeito que ela produz. Acho que uma das chaves é essa. Então, uma dica que vocês podem experimentar, né, que a NASA está recomendando, eu vou tentar essa daí. Por favor. Quem sou eu, né? É fazer esse diário e, só para terminar esse raciocínio, eu vi uma amiga muito querida, Joana, não sei se ela está aqui, que ela está fazendo um diário para a filhinha dela, que é uma bebezinha, sobre o que está acontecendo nesse momento do mundo. Então, não só vai ser um diário para ela mesma, mas a gente pode pensar que pode ser um diário no final desse momento. A gente está vivendo um momento histórico sem precedentes. Como seria registrar esse momento? Como um jornalista de si mesmo, o que está acontecendo? Quais são os desafios desse momento? A gente vai ter um material riquíssimo para depois a gente ver, para mostrar para os nossos sobrinhos, para mostrar, enfim, para deixar para o mundo. A gente está sendo testemunha ocular de um momento histórico, cada um dentro da sua casa. Então, essa é a minha dica do diário. Ele ajuda a gente a olhar isso como um parênteses. Né? Como Exato. Assumir uma perspectiva, fazer um zoom out, Exato. sabe, da coisa. Exato. E olhar como um parênteses e conseguir entender a coisa como parte de um todo, não um todo. Eu acho que muito se perde no desespero porque se entende como dentro disso e isso não acaba nunca. E quando você escreve, você contextualiza aquilo como parte, um pedaço da vida, não a vida toda. Exato. E que vai passar. E que vai passar. Gente, esse é um mantra, vai passar, vai passar. É como uma guerra, a gente não sabe quando vai passar, a gente não sabe se vai demorar mais tempo do que a gente gostaria. Provavelmente vai, mas vai passar. Vai passar. Sabe? Vai chegar uma hora que a gente vai estar aqui fazendo a live de como foi o nosso primeiro dia fora daqui, vai passar. E aí, como é que a gente coleciona um diário para quando passar, a gente lê sobre esse momento sem precedentes que a gente viveu? Desde quanto tempo temos? Temos 5 minutos. 5 minutos. Putz, eu acho que qual é a minha grande dificuldade agora? Eu vou falar de uma coisa muito particular, mas eu não sei o quanto se aplica, né? Eu estou numa situação. A minha grande dificuldade agora, eu estou na Nova Zelândia, num Airbnb, na casa de uma senhora de risco, e sem poder sair nem para o supermercado para não colocá-la em risco, tentando manejar essa situação da melhor maneira possível. Neste momento agora, minha resposta agora é dos últimos 2 dias. Eu estava sem comida em casa, eu tentei fazer order, tá vendo em inglês, pedidos online, os supermercados, colapsaram, vão demorar 8, 10 dias, eu estava sem comida, obviamente que isso me estressou, e estressou ela, e aí foi uma situação super difícil para a gente manejar, e muito eixo, então, enfim, como manejar uma situação, eu acho que o que eu quero dizer é que nesse momento a gente tem um potencial de sair o melhor de todos nós, muito altruísmo, muita solidariedade, muita cooperação, que eu acho que é uma das grandes chaves, mas sairá o pior de nós, né? Dos outros e de nós. Né? Então, assim, no momento em que eu estava desesperada em como é que eu vou comer, e ela estava desesperada se eu não ia sair na rua para pegar comida e contaminá-la, e ter uma conversa difícil numa casa que não é minha, num país que não é o meu, que está em quarentena, que eu não tenho para onde ir, e eu preciso atender as pessoas, enfim, a situação conseguiu ser resolvida 5 minutos antes de eu fazer essa live, mas com muito estresse e com muita comunicação não violenta, mas saber que a gente vai ter que praticar muita tolerância. Então, meu desafio foi tentar lidar com essa situação e usar o máximo da minha capacidade de tolerância ao pior que pode vir dos outros e também, potencialmente, de mim nesse momento. Né? Enfim, é isso. E você, Daisy? Como você fecharia?
Eu Qual é acho a sua maior preocupação agora? Acho que o meu maior desafio é que quando eu penso a médio e longo prazo aqui dentro, eu moro num apartamento muito gostoso, gosto muito do meu lugar, mas que ele foi pensado para não ficar dentro dele, sabe? Foi pensado para ser. Eu não sei como explicar, amiga. Sabe quando você tem uma casa Ah, e você pensa assim, ah. é legal, eu durmo Que é aqui, mas incrível, mas que não é para você ficar é um dentro. Isso é a apartamento, resposta de alguém que sabe? é que nem você, que É, adora ficar no giro, né? Ficar no giro, né? isso, aquário, você mentir aquário, nem aquário, a gente não fica no lugar, né? A gente fica viajando. Eu já falo até de horóscopo. Então, eu me sinto, eu escolhi um lugar para viver que é para ter um pé dentro e um pé fora. E não ter o pé Total. fora me coloca em contato com um monte de coisa que eu evito muito. Eu acho que é ficar Sim, quieto, ficar comigo exato, mesmo, ficar com meus pensamentos, ficar com a exato, minha bagunça, ficar com a minha falta de organização e organizar, minha falta de organização, ficar com tédio. Então, exato, é. ainda bem, mas olha, sabe o que eu penso? Ainda bem que esse é o meu desafio. Meu desafio é pequeno, perto de todos os Exato, desafios que eu estou vendo as pessoas exato, passarem. Então, tem exato, pacientes que são exato. profissionais de saúde que, ó, puta, um mega tô com Sim, vocês, sim, sem dúvida. é isso. Tem pessoas que não sabem que realmente que vão comer depois, então estamos junto nessa. E acho que o nosso grande desafio é da cooperação. Parece um joguinho, sabe, Yara? Parece que alguém fez um joguinho. E o joguinho é assim, ó. Sim, A gente só ganha se todo mundo apertar o botão junto. E isso é muito exato, doido. É muito doido. exato. É isso. Enfim, Aí se o outro não aperta, você fica com raiva, porque não, se você não apertar, você vai me ferrar e vai ferrar aperta, o pelo outro. amor de Enfim, Deus. Ó, é, exatamente. eu É, vou encerrar, amiga. A gente tem 2 minutos. sim, Deixa eu falar uma sim. coisa para todo mundo. A nossa ideia era falar muito mais coisa. A Yara tem 18 itens, acho que agora deve ter aí 16 ainda para contar, né, Yara? Total, total, total. E a gente pensou em voltar aqui toda quinta-feira até a gente achar que é Sim, pertinente para falar de sim. autocuidado nesse momento que a Sim, gente está se vivendo. vocês acharem que vale a pena, né? Estamos aqui por vocês, né? Por nós, por, enfim, para engrossar o caldo deste movimento de cuidado junto, todos. Acho Mas que esses sim, podemos. coraçõezinhos que aparecem aqui são sim, amiga, olha. Ah, sim, sim, acho que sim, sim. E acho que o recado final, adoro deixar um recado final do coração. Qual é o seu, Daisy? Ai, paciência, respira. A gente vai falar de respiração na próxima, né? Na próxima, a gente vai falar de respiração, meditação, exercício, rotina. Mil iniciativas que têm surgido que eu queria falar para ajudar outros em situações muito mais vulneráveis que a gente. Acho que a gente também pode usar os nossos espaços e feeds, stories, para ir Sim, e falando disso. comunicando isso, né? Quem está aflito com os mais vulneráveis, como pode ajudar? Tem iniciativas lindas surgindo já. Eu acho Enfim, que, finalizando, acho que é buscar o outro. Lembra? Buscar o é, outro é é, o final de tudo disso. exato. É, Boa, amiga. é cultivar, eu diria, solidariedade, altruísmo, humildade. E lembrar que vai passar, vai passar, Vai passar. vai passar, vai passar. É Amiga, isso, adorei. queridos. Passou Pessoal, escrevam voando. aí, manda pra gente do que vocês querem, qual é a dificuldade de vocês também. A gente quer saber. A gente quer saber Exato, qual é a dificuldade e é isso. E a gente vai discutindo, vai conversando. A ideia é fazer disso uma sala, nossa sala. exato, exato. Como não dá para ouvir vocês, a gente vai ler depois e vai ajudar a gente a pensar também por onde é importante ir. Então, podemos nos comprometer daqui até a gente sair dessa, Super, sair da rua toda quinta às 9? super, porque aí quando a gente puder sair, a gente vai estar saindo, hein? Quinta-feira à noite. Até lá a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui e com certeza os assuntos vão mudando, porque agora cada semana vai ser uma semana. O que hoje é assunto, né? Enfim, então também acho que por isso faz sentido. Sim. Queridos, fiquem bem, se Isso. cuidem, meditem, fé, tudo que pode ajudar vocês. Nessa hora, estamos aqui, Uhum. muito amor e muita calma. Isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço Beijos. quentinho para vocês.